Estamos chegando, falando sobre acolhimento. Hoje o tema é o seguinte: acolhimento, a fatia de cada um. Por quê? Porque a gente está celebrando o Dia de Doar. E aqui funciona da seguinte maneira: Casa Balduco tem uma parceria com o Instituto Fazendo História. E neste Dia de Doar, que é um movimento mundial pela doação, aquela provocação para que a gente se movimente um pouquinho em benefício da sociedade, né? E esse movimento todo depois volta bastante para a gente fica feliz demais de participar. A gente tem uma ação pontual no Dia de Doar, que é a seguinte: você compra uma fatia de panetone ou chocotone nas Casas Balduco, na loja, ou pode pedir também pelo delivery, e esse dinheiro vai ser revertido, o valor dessas fatias, né, pagas, será revertido para o projeto Famílias Acolhedoras do Instituto Fazendo História. Já é o 3º ano consecutivo dessa parceria linda que fala de acolhimento, e o que a gente faz aqui é trazer informação de quem são essas famílias acolhedoras, né? Que política pública é essa que preconiza o acolhimento familiar no seio de uma família, para que essa criança tenha todos os vínculos de que ela precisa para seguir a vida dela adiante, né? Então, de novo, eu tô aqui só com um mulherão, né? Muito bom aqui, uma mesa recheada de mulheres. E eu vou falando uma a uma aqui, e a gente vai conversar muito sobre crianças, sobre amor, sobre afeto, sobre família, né? Sobre esse sentimento que é inerente, né, ao ser humano, e a gente precisa desenvolver e entender cada vez mais. Vamos juntos, então. Bom, conversando com a Shirley, né? Conversando com ela, família acolhedora. Já acolheu quantas? 4 crianças. 4 crianças, e 2 estão aqui representadas pela sua família extensa e pela família adotiva, e a gente vai contar aqui, a Bruna e o Vitor. Shirley, fala um pouquinho de você. Meu nome é Shirley, eu sou separada, eu tenho 3 filhos, eu sou família acolhedora desde 2018. E é uma honra estar aqui, né? Casa Balduco, Instituto Fazendo História. E eu estou aqui com a Edi, que é a tia da Bruna, que é a primeira criança que eu acolhi, e com a Bia, que é a mãe do Vitor, que foi a última criança que eu acolhi. E é maravilhoso, né, gente? O acolhimento familiar é amor. Eu tinha um sobrinho que ele até fala: tia, mas como é que a gente consegue amar tanto alguém que a gente nunca viu, né? E é isso, né? Amor incondicional. A gente dá amor para essas crianças para elas seguirem as vidas delas com muito amor, né? Porque elas são exemplos. Aqui tem 2 exemplos de essa continuidade de vínculo de amor. Sem dúvida. Quando a gente fala das famílias acolhedoras, é a Sara, maravilhosa, que coordena esse projeto, vai explicar bastante isso pra gente. A gente fala de um acolhimento de muita gente, né? Tem muita gente envolvida, porque, claro, a criança está naquela situação de vulnerabilidade, mas você tem várias pontas também ali precisando de acolhimento, né? E uma mão vai puxando a outra, e é disso que trata esse projeto. É por isso que é tão importante a gente conhecer e participar na medida do possível, cada um à sua maneira, né? Seja acolhendo a criança, seja disseminando, divulgando, ajudando, doando, e é por isso que a gente está aqui. Edi, você recebeu a Bruna, que é sua sobrinha, certo? Depois é sobrinha do meu esposo, né? Sobrinha do seu esposo. Sobrinha do seu esposo é tua sobrinha também. Minha sobrinha também, exato. Então, ela passou um tempo com a Shirley. Passou um tempo com a Shirley, e depois a gente entrou no processo aí de adotação, né? E aí a gente recebeu ela em casa, e graças a Deus, assim, a gente tem lutado e tem dado certo, né? E a Shirley está sempre lá, nos ajudando, nos apoiando em todas as coisas assim que a Bruna tem precisado. Realmente ela é uma mãezona mesmo. Tá sempre ali. Tá sempre ali, né? E eu sei que não é fácil, né? Não é tão fácil, mas a gente também não fica medindo muito as dificuldades, né? Porque se a gente ficar medindo dificuldade, você nunca vai fazer. E então é isso, a gente tem que não pensar muito nas dificuldades, mas sim em fazer, que é melhor, né? Você sabe, Edi, que dificuldade todos nós temos, né? É claro
que existem dificuldades e dificuldades, né? Mas problema todo mundo tem na vida. Isso que você falou, se a gente for ficar medindo as dificuldades, né? Não faz nada. A gente não faz nada. Isso é tão importante. A gente vai explicar um pouquinho mais esse contexto aqui da EDI. É muito legal ter você aqui com a gente. Bia, você está com o Vitor. Vai fazer 3 meses. Vai fazer? 9 faz 3 meses. E liga todo dia pra chegar aí? Todo dia não, porque a vida é muito corrida, mas assim, é FaceTime o tempo inteiro. A gente se vê a cada 15 dias. E não tem como. Acho que quanto mais amor, melhor. E não tem como é que eu vou separar. Você já viu a família da Shirley com ele? Assim, é um negócio impressionante. Então como é que você vai fazer? Faz parte da minha família já, então não tem jeito. Você ficou na fila de adoção? Eu dei entrada 5 anos atrás. Eu fui aprovada 5 anos atrás, dei entrada 1 ano antes. E eu estava numa outra vara da infância e eu caí na vara central que, de repente, apareceram esses anjos, assim, e a gente estava falando em acolher, né? Eles não acolhem só a criança, né? Ai, desculpa, eu fico emocionada. Não, mas é maravilhoso, a gente se emociona mesmo. Eles acolhem a gente, pais, porque ninguém acolhe os pais. Só pensa na criança e eles conseguem acolher os pais e as crianças. Então é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E todo mundo suspeita aqui para falar. Que bom, isso é uma maravilha. Sara, a gente está falando aqui, né, sobre família STEM, no caso da EDI, e a família adotiva e a família acolhedora. Então todos os agentes aqui que fazem parte da vida dessa criança, né, que cria vínculos com essa criança e que fortalece essa criança em todos os sentidos, né? Você é coordenadora do projeto Famílias Acolhedoras do Instituto Fazendo História e você chora, né? Você vivencia, você vai atrás. Então você... não sou só eu. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo descansando um pouquinho, Bia, fica tranquila. Você vai atrás da história da criança, da família de origem dessa criança, né? E você, claro, se relaciona, enfim, o tempo todo com as famílias acolhedoras, mas você também liga todas essas pontas, né? É por isso que seus olhos brilham sempre que você fala, né, sobre o projeto e sobre o seu trabalho. Como é que você faz para equilibrar tudo isso, né? Porque você está falando de uma criança, que é o centro ali do cuidado, né, principal naquele momento. Ela precisa, né, ser cuidada, ser trocada, ser ninada, né, enfim, alimentada. Aí você, simultaneamente, está cuidando de todo esse, né, esse entorno. Como é que é a tua rotina? Explica um pouco pra gente. Eu fico com a melhor parte, né, gente? É muito bonito esse trabalho e é muito gostoso a gente ver essas relações se construírem. E enquanto a família acolhedora cuida da criança, a gente vai em busca da família de origem para entender, né, se existem possibilidades de retorno e como que a gente pode ajudar essa família de origem a superar o que deu origem ao acolhimento. Quando a gente esgota essas possibilidades, a gente prepara as crianças para irem para as famílias adotivas e também acompanha esses encontros. Então, é um trabalho muito bonito e muito gostoso, assim. E é o que eu sempre falo, não é uma família ajudando uma criança. Na verdade, é uma família apoiando uma outra família em um momento de necessidade, né? Até que a criança possa voltar para casa ou ir para a família do para sempre. Tudo acontece, esse movimento todo acontece dentro do Instituto Fazendo História. Isso, a gente tem uma sede e é lá que acontecem todos os encontros com as famílias de origem, com as famílias adotivas, nossos encontros com as crianças, nossos encontros com as famílias acolhedoras, tudo acontece lá. Mas as crianças moram na casa das famílias acolhedoras. Então, por exemplo, vamos aqui falar da Bruna e do Vitor, né? A Bruna, ela chegou, foi o teu primeiro acolhimento. Foi, a Bruna né? foi meu primeiro acolhimento, ela chegou com quase 3 anos. Ela chegou no começo de novembro e ela fez 3 anos em novembro. E ela tinha, o Instituto foi atrás da história dela, da mãe dela, e ela tinha encontros semanais com a mãe no Instituto. Então era muito bacana, porque eu acho que esse é o trabalho mais lindo que o Instituto faz, que é trabalhar essas famílias de origem. A mãe da Bruna tem dificuldades e tinha certas dificuldades.
E eu lembro quando elas iam nos primeiros encontros, a dificuldade que ela tinha de brincar com a Bruna. E a Bruna solicitava a mãe e ela tinha dificuldade. E a equipe do Instituto ensinou ela a criar esse vínculo com a filha e a brincar. A Bruna não voltou para a mãe, mas o tempo que ela estava lá e que elas se encontravam, era lindo, né? Era aquela hora e meia, 2 horas que elas se encontravam, elas se divertiam com o tempo. Isso foi uma construção, é quebrar, né? É uma mãe que precisava ter sido cuidada e que provavelmente não foi. E ela foi cuidada naquele momento pela equipe do Instituto. E era lindo de ver. E logo depois, eles entraram em contato com a família extensa, né, com a Edi, com o Jorge, com a Giovanna e a Glaze, que são as filhas. E elas também iam fazer essa visita semanal. E aí a Bruna foi criando um vínculo com esses tios que havia se perdido em algum momento da vida deles. E era lindo de ver, né? Eu lembro de um dia a gente ali, a sede do Instituto era uma rua sem saída, eles jogando bola. Edi, o Jorge, a Glaze e a Giovanna com a Bruna, que elas traziam umas bolonas enormes, coloridas, e eles na rua, a gente na rua, nós, né, eles 4, a Bruna, eu não lembro, a Julia, todo mundo jogando bola ali na rua. E lindo, e quando a Bruna foi para a casa deles, esse vínculo com eles estava super construído, né? Era um tempo da construção deles, né? Porque não é fácil você receber uma criança na sua casa, né? Eles têm 2 filhas mais velhas, e assim, eu sou super orgulhosa deles, assim, eu tenho o maior orgulho dessa família, porque eles são muito corajosos, né? Eles dão muito amor para a Bruna, né? A gente fala que as famílias acolhedoras nem sempre têm contato. Às vezes as crianças vão e a gente não tem contato, né? A gente sabe que nosso trabalho é ali, naquele tempo que está acolhido com a gente, né? Quando a gente tem contato é lindo, é uma delícia, né? E é lindo de ver que às vezes eu pego a Bruna, eu vou na casa deles, a Bruna vem na minha casa, e aí uma hora ela fala assim, você me leva para minha casa? Né? É lindo, ela sabe qual é o lugar dela. Né? As crianças, quando estão com a gente, eles sabem quem somos nós, que eles estão ali provisoriamente, que eles estão ali para ter segurança, porque naquele momento a mãe dela, o pai, a família, não pôde cuidar, naquele momento. Mas a ideia é que eles voltem para a sua família ou vão para a família adotiva, né? Mas cada um sabe o seu lugar. É muito lindo, né? E há um envolvimento de todos esses agentes, né? Edi, você falou um pouquinho antes, né, que se a gente for pensar em todas as dificuldades, a gente não age, não se movimenta. É exatamente isso, né? Bom, vocês estavam lá e, de repente, vocês viram a necessidade de amparar a Bruna, né? De entender o que estava acontecendo e vocês entraram nesse processo. E é tudo um passinho, um dia depois do outro, né? Exato. Assim, quando eu fui assim, para acolher ela, o que eu pensei em primeiro lugar, o fato dela ser uma criança, né? Uma criança pequena, sem defesa, né? Ia ficar para quem cuidar, né? Na responsabilidade de quem, né? Que já estava passando por esse problema, com certeza seria esse o problema, da mãe não ter essa condição de cuidar dela. Porque eu vi aí mais ou menos que tipo, foi da avó para a mãe e da mãe para a neta, né? Que tipo, a avó não cuidou bem da própria mãe e a mãe não estava cuidando bem da própria filha, né? É aquele círculo, né? De que repetem, né? as pessoas não são cuidadas e aí elas não sabem cuidar, né? Que não é Exato. cuidado, não tem autocuidado, não sabe cuidar do outro. Isso é o que a gente faz aqui também, né? Eu já sou do Instituto fazendo história, já tenho um cargo, já tô ali no carguinho. E aí, todo esse processo, porque também as relações, elas se dão com a convivência, né? Seja um filho biológico, um filho adotivo, um parente, uma convivência, seja de que tipo for, né? Ela se dá no dia a dia. E aí vocês foram se familiarizando ali, entendendo a história toda, viam a Bruna, iam lá, jogavam uma bola, abraça, e vocês já eram referência para ela. E quando vocês viram, já estava todo mundo em casa, é isso? Foi. Foi muito bom, né? Poder fazer esse acolhimento dela, né? Porque a gente sempre via na televisão de outras crianças, às vezes a gente vê alguma reportagem,
Mas aí quando você vê que você está lá nesse mesmo programa aí de acolhimento, é bom demais, é muito gratificante mesmo, né? De poder fazer por alguém, né? Poder fazer por uma criança, ajudar uma criança, né? Numa necessidade dessa tão grande, né? Que a necessidade, na verdade, não é só da família, não é só do lar, é dos cuidados mesmo, né? A atenção, vem com muitas faltas, né? De medicação, né? Que precisa, né? Os tratamentos que vem com problema de saúde, né? Pelo fato de não ter recebido os cuidados adequados. E foi isso que eu vi. A necessidade dela foi essa. Mas vocês estavam lá cheios de amor para dar, né? Isso. Eu acho que não tem nada mais poderoso, né, do que o amor. Eu fico aqui imaginando o processo para uma família adotiva e para uma família extensa ou a própria família de origem, né, Sara? Esse acompanhamento do Instituto com esses dois agentes, ele vai se dando da mesma forma, vocês, porque todos estão ali junto de vocês, né, juntos da família acolhedora, e você vai criando esse vínculo, né, seja com a família de origem, a família extensa ou a família adotiva, certo? Sim, certo. A gente vai criando esse vínculo e vamos pensando em metodologias para o trabalho. É muito artesanal, porque cada criança é muito única. Então, as estratégias que a gente teve para o trabalho com a Bruna e com a mãe dela não foram as mesmas estratégias que a gente usou para o Vitor. Porque cada caso é muito único. Então, eu acho que uma das maiores potências do acolhimento familiar é essa também. A gente poder olhar a criança dentro da sua individualidade e, a partir dali, a gente ir pensando no que ela precisa, assim. Então, para cada criança é uma estratégia. Não temos uma receita, não são todos iguais, todos os processos iguais, cada processo é muito único. E como é que foi para você, né, essa aproximação? E acho que as pessoas gostam de ter prazos, né, elas têm ideias de tempo, né, mas quanto tempo vai durar, quanto tempo vai demorar, enfim. Você acabou de dizer que cada caso é um caso, cada criança é única, né, e o processo todo ele vai sendo acompanhado por vocês e precisa ser orgânico, né? Ele precisa acontecer de uma forma natural, certo? E vocês identificam a partir dos movimentos da própria criança que está na hora? Isso, a gente observa muito a criança e ela vai dando indícios de quando ela está pronta para sair do acolhimento. Então, quando me perguntam, vai demorar quanto tempo para vir para casa? Tá na aproximação. Eu falo, isso quem vai nos dizer é o Vitor, né, Bia? Quem vai dizer o tempo da aproximação é o Vitor. E chega uma hora que a gente consegue perceber, não, ele já está pronto, ele pode ir para casa. E é um processo intenso, então quando começa uma aproximação para adoção, por exemplo, são encontros quase que diariamente, assim, começam na sede do Instituto, depois acontecem na casa da família acolhedora, para a criança ver também os pais ali no espaço onde ele está acostumado, depois já na casinha dele, até ele nos dizer que ele está pronto para ir embora. São 3 dias, né? Ela falou assim muito rápido, não é tão rápido assim. E eu acho que a aproximação é boa para ele e boa para a gente, porque quando a gente olha, a gente fala, putz, é nosso filho, ok, legal. Mas e agora, né? Então você sai sabendo... No primeiro encontro a gente saiu os 2 mudos no carro, assim. A gente quase chegou em casa e falou, a gente vai almoçar o quê? Eram 4 da tarde, né? E aí cada encontro que você vai, ele dá um sinal diferente. E cada encontro a gente vai ficando com mais saudade dele. Então é aproximação pra gente e pra ele também. Então faz muita diferença. Dá o tempo da gente se organizar para ele. Porque não é fácil, você está 5 anos esperando, de repente eu recebi uma ligação que foi assim, olha, não cria muita expectativa, mas acho que tem um menino no seu perfil. Como é que você dorme depois disso? Não cria muita expectativa, mas pode ser a gente você te está liga esperando até sexta-feira que vem, era sexta da primeira semana. Você fala como é que você faz, né? A nossa sorte foi nas Olimpíadas, que a gente acordava às 5h30 todo dia. A gente já estava treinando para ele, né, Chico? Para a mamadeira das 5h30. A gente já estava treinando. Então, para a gente também é importante. Então, é isso que eu falo. Quando eles falam em acolhimento só da criança, não é. É para nós pais também. Que é o que falta. Né? Então, é se conhecer. É o todo dia.
A gente na segunda semana se enfiou na casa da Shirley e deu banho, e deu comida, e né? Depois, uma semana seguinte, eles se enfiaram na minha casa, Y, Ingrid, Shirley, e vira uma grande família, essa que é a verdade. E no segundo dia que ele entrou em casa, né, Shirley, eu falei pra ele, filho, vai lá no seu quarto, ver o que tem de novidade. Ele foi direto pro quarto dele. Então a gente acha que eles não sabem nada, mas eles sabem mais do que a gente. Sem dúvida. E durante o tempo todo do acolhimento, a gente vai preparando as crianças para esse momento. Então, a família acolhedora sempre vai conversando, explicando que ele vai morar por um tempo ali, até tudo se resolver, e a gente entender quem vai poder cuidar dele para sempre. Então, eles são muito preparados para isso. A angústia maior está nos adultos, não está nas crianças. Assim. Não, eles sabem muito, eles tiram de letra. A gente é que não tira. Na nossa roda aqui anterior, a gente falava justamente sobre isso, né? Sobre essas expectativas todas. Eu fico pensando o seguinte, né? Que os adultos, são eles sempre que colocam, né, os bloqueios todos. E eles vêm cheios de nós, né? Eu estou falando como se não tivesse aqui, né? Cheios de convicções, né? E que também essas convicções fazem parte do seu histórico de vida e tal. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na família de origem, a gente pensa na família acolhedora, na família extensa, na família que vai adotar. E aí eu fico imaginando esse primeiro encontro, que vocês voltaram mudos pro carro, né? Do carro até esse trajeto todo. Né, você vai chegar na casa da pessoa e o que você vai encontrar? Como vai ser, né? Fica todo mundo... Porque a criança tá lá sendo amada por todo mundo, na verdade, né? E eu acho que quando você tem esse encontro de todas vocês, fica claro que aquele sentimento de posse que acontece na vida da gente, porque, sei lá, existe uma cultura da posse, né, no mundo, não é nada disso, né? Então, quanto mais amor tiver essa criança, melhor. Então, se ela já teve, ela conhece, né, a Shirley, então por que não vai conviver, enfim. Mas, claro, isso varia, né, de história para história, enfim. Mas eu acho que é a gente se abrir, né, Sara, para o sentimento. A gente vai sempre com a teoria do negócio e a gente não se abre, não relaxa. E aí esse relaxamento acontece naturalmente, um dia depois do outro, certo? E às vezes me perguntam, mas como que a criança vai se desvincular da família acolhedora? Não existe se desvincular, e ela não precisa se desvincular. A gente não precisa esquecer um vínculo para construir outro. Pelo contrário, quanto mais fortalecido for o vínculo dela com a família acolhedora, mais fácil vai ser a vinculação dela com a família, né? Seja adotiva, ou seja, né, para ir para a família extensa. Então o vínculo sempre ajuda, nunca é pior, sempre é melhor para a criança. Ele sabe tudo, a gente vai na casa da Shirley, filho, vamos embora, bora. Ele vai dar beijo em todo mundo, falar tchau e tá tudo ótimo. Ele sabe já, né? Ninguém explicaram, contaram a história o tempo inteiro para ele e ele entendeu. Então é muito simples. Na minha casa, a minha mãe foi adotada, eu fui adotada e agora o Vitor. E aí meu irmão falou outro dia, como é que você vai contar para ele? Eu falei, do mesmo jeito que contaram para mim. Eu soube a vida inteira. E é que nem ele sabe a vida inteira, a história dele, e ele vai continuar sabendo, graças a eles. Né? Isso faz total importância, faz total diferença. E a gente falava antes também, né, Shirley, sobre a importância de falar com essa criança, contar para essa criança, né? Mesmo que ela não responda, né, ali com as sílabas, né, ela está respondendo de alguma forma, sem dúvida nenhuma, é fundamental inseri-la. A partir do momento que ela está nesse mundão, tem que inserir, ela entende o que está acontecendo. Ela entende, né? Quando a criança chega, a gente conversa com ela. Vitor chegou na minha casa com 1 mês, né? E com 1 mês a gente já conversava, você está aqui, que é o que eu falei, você está aqui, porque sua mãe não pôde cuidar de você nesse momento e aqui você vai ter o cuidado que você precisa agora, né? E a gente faz o álbum, né? Um álbum de história de vida da criança, que é muito bacana, porque a criança quando vai para uma família adotiva, ela não vai sem história, né? Ela passou 9 meses, né, sendo gestada, ela passou um tempo em acolhimento familiar ou em acolhimento institucional e ela tem uma história e essa história vai aí, né? Então é muito importante isso, você honrar a história, né? Como a Bia falou, você tem que contar para a criança, ela tem direito a conhecer a história de vida dela, né? E eu acho que isso é muito, muito rico, muito bacana de ouvir, né? Uma família que adota uma criança que
vai honrar isso, né? Que vai honrar essa história dele. Mesmo porque, né, Xi, se eu não conheço a minha história, eu vou ficar criando fantasias. O não que essa dito, história né, pode é ser. muito mais duro, né? Às vezes a gente fala, essas crianças às vezes têm histórias muito difíceis, mas não contar não vai ajudar essa criança, né? Claro que você tem que contar de acordo com a idade da criança, como contar, mas ela precisa saber, né? É porque não contar não vai fazer com que essa história não aconteça. E ela existe, por mais difícil que uma história seja, ela precisa existir, né? E quem vai dar o tom é a gente, os adultos. E é importante a criança poder saber a história dela, poder conhecer várias versões da mesma história, para quando ela crescer, ela poder contar a história do jeito que ela quiser. E você que está aí pensando, né? Nossa, muito interessante isso, mas não sou capaz, né? Não sou capaz por vários motivos, inclusive justamente por essa história de as crianças pedem para que elas saibam o que acontece na vida delas, né? Então, puxa vida, mas em que momento contar, o que falar, como falar, em que momento, né? Você contou que você foi adotada, sua mãe foi adotada. Como é que vai ser? Como é que você vai contar? Ué, da mesma maneira. Esses questionamentos todos aparecem também das famílias extensa ou de origem ou adotiva que vão ficar com a criança. Ai, como é que eu vou falar da família acolhedora? O que eu vou dizer? Esse meio, né, esse processo que elas viveram nas famílias acolhedoras. Existem essas dúvidas muito, Sara? Existem essas dúvidas, não só das famílias, né, adotivas, famílias de origem, mas também da própria rede, pessoas às vezes do judiciário, dos serviços da assistência, que não entendem a importância da gente conversar com as crianças. E pode ser, gente, um bebezinho de dias, chegou no nosso serviço de dias, acabou de nascer, a gente pega ele no colo e a gente conta pra ele. A gente fala, olha, a sua mãe e seu pai não conseguem cuidar de você agora, por isso você vai morar por um tempo na casa da Shirley, que vai ser sua família acolhedora, até a gente entender quem vai poder cuidar de você pra sempre. E conforme as coisas vão acontecendo na vida dessa família, a gente vai contando para essa criança. A gente vai falando, olha, sua mãe tá se organizando, vamos contando o que está acontecendo. Quando a gente vê, né, que não é possível, a gente também conta para a criança. A gente fala, olha, sua mãe queria muito ficar com você, mas ela não conseguiu. Nem sempre a mamãe que dá a vida é a mamãe que consegue cuidar para o resto da vida. Por isso você vai precisar ir para uma outra família. Então a gente sempre conta para as crianças e a gente conta para as famílias como a gente conta para as crianças. Eu acho que isso facilita também, sabe? E tudo isso, como a Shirley falou, está registrado no álbum. Isso existe, esse álbum existe para todas as crianças que vão, que entram no serviço das famílias acolhedoras. Sim, para todas as crianças. Eu tô rindo porque ele existe e meu filho não tem nem 2 anos, o álbum dele é desse tamanho. É esse aqui, mas ele tem muito mais folha. A gente já cresceu. As famílias acolhedoras, elas vão competindo para ver quem deixa o álbum mais grosso, sabe? É mais ou menos isso? Sim, tem famílias que fazem 2, 3 álbuns. É isso. A Bruninha também tem, trazer um caminhão aí, um guincho para poder levar esse álbum para casa. Mas é muito especial, Claro né? que é. Porque as histórias, elas não podem se perder. Por exemplo, eu não fui adotada. Eu sei qual é a minha primeira palavra, minha mãe me contou, eu sei quando eu comecei a andar. Às vezes, crianças que vão para adoção, é muito fácil não terem acesso a isso. Porque não está registrado em nenhum lugar. E aí quem vai contar? Não, e pra gente também é bom. Até o negócio, no álbum dele tá escrito, o pediatra orientou papinha, mas ele não gostou de papinha. Então ele gosta de comida em pedaços. Até pra gente, porque ele não gosta mesmo. Não adianta eu misturar, que ele não vai gostar, entendeu? Pra gente é um guia também. Então, porque a gente sabe o que aconteceu antes. E por que mudar, né? Se já existe uma estrutura que já está consolidada. Não começa do zero, não é porque adotou que começou ali, ele já tem uma história antes. E também para as famílias de origem, que ir elaborando o álbum, a gente também vai elaborando isso com a família de origem e vai ajudando a família de origem a entender o porquê que ela não pode ficar com o filho dela naquele momento, sabe? Por que ela não consegue cuidar do filho dela? A gente também vai elaborando a própria história daquela família, assim.
É importante para que a própria família entenda a sua história, se reconheça naquele contexto e parta dali para seguindo a vida. Sim, né? seguindo a vida. É um acolhimento geral, entendeu? Da maneira que deveria ser feito todas as vezes, porque é geral, é com a família, é com quem vai adotar, é com todo mundo. Eu agradeço um monte de ter feito parte desse pouquinho que tem oportunidade, sabe? Porque a maioria não tem. E o Sal fala, a gente ganha na loteria, né? Fala, a gente ganha na loteria. E é verdade, porque é um acolhimento geral. E você vê a tranquilidade dele hoje. Ele sabe tudo, ele tem 1 ano e 10 meses, ele sabe tudo, a tranquilidade, vai com a Shirley, vai comigo, vai... Você olha pra ele, a criança mais feliz do mundo, assim, ele corre berrando, sabe? Ele sabe tudo, ele lê o álbum dele, óbvio. E ele gosta de ver o álbum dele, tá? Eu leio com ele de vez em quando. Ah, ele pede pra ver? Ele gosta de ler. A gente até fez alguns livros, que não tinha um livro de cachorro, a gente fez um com as fotos que ele gostava. E tem uma parte do álbum que tem um monte de cachorro que ele adora. Uma página do cachorro, ele adora cachorro, ele pede pra página. ver. Então, eu mostro, eu conto, e ele vê as pessoas, tá todo mundo lá. Então, como é que eu vou privar meu filho disso? É o acolhimento do acolhimento do acolhimento, isso. né? A gente está falando aqui hoje nesse evento, a gente deu um nome, né? A gente vai seguir com esse nome, acolhimento, a fatia de cada um, porque a gente está falando do Dia de Doar e existe um movimento aqui pontual nesse Dia de Doar, que é um movimento mundial para fazer a gente refletir sobre o que a gente está fazendo para melhorar a sociedade. Pode parecer pretensioso, né? Mas a gente faz, a gente está contando aqui, né? Como essas pessoas fazem. E você comprando uma fatia de panetone ou chocotone das Casas Balduco, você está imediatamente ajudando com esse valor ao projeto Famílias Acolhedoras, o projeto Famílias Acolhedoras do Instituto Fazendo História. E o que a gente quer é que cada vez mais famílias acolhedoras possam estar aí nesse mundo para receber nas suas casas essas crianças. Edi, a gente está aqui no finalzinho já, foi inesperado, né? Mas a vida da gente tem um monte de coisa inesperada, né? Que a gente, rebolando lá, a gente vai ter que se virar. Ali você passou por um processo de, puxa vida, como será que vai ser, né? Agora a Bruna com a gente, tal. Quase 3 anos depois, o que a Bruna te ensina? O que esse processo todo te trouxe? Olha, acho que a alegria mesmo de ver ela crescer, né? De ver ela ir para a escola, estudar, né? De ver ela feliz, né? De saber que ela estava numa situação difícil e alguém tirou ela daquilo, né? Que ela estava vivendo, que ela estava passando. E é um prazer mesmo de ter recebido ela em casa, né? E estar cuidando dela no dia a dia. Realmente não é fácil, mas a gente não desiste, né? Agradecer mesmo, é gratificante pela essa oportunidade que a gente teve, né? De poder ajudar uma vida a viver e crescer, né? Isso é muito importante, acho que para todo mundo, né? Que se encontra nessa situação. E é isso. E assim, agradecendo muito aqui a Shirley, né? Porque ela realmente está presente sempre e ajudando assim a Bruna em tudo que ela precisa, em tudo que ela necessita. Acho que ela faz até mais do que eu mesmo, né? Então, porque ela recebeu a Bruna primeiro do que eu, né? Então ela sabe realmente que ela chegou numa situação mesmo assim, de acolhimento mesmo. São muitas mãos, né, Edi? Isso, são muitas mãos. E não seria possível a Shirley estar perto se não fosse você também estando perto, né? O que importa ali é aquele momento que você vai dar um abraço, recebe um abraço da Bruna, um beijo, o que você falou, né? Ela indo para a escola, ela vivendo, ela sorrindo, ela brincando. E ela sofrendo também, porque a vida é assim para todo mundo, né? Exato. Mas você fazendo parte da vida de alguém que está se desenvolvendo e você também, né? Até ela ganhar a idade, né? Que ela vai entender, que ela vai compreender. Agora ela vai indo, né? Conforme a gente vai levando. E tenho certeza que um dia ela vai ser gratificante
a gente ter feito por ela e por ajudar ela, né? Isso é importante para todas as crianças, né? E principalmente para as pessoas que têm esse pensamento de adotar uma criança, que não fique só no pensamento, que realmente vale a pena a gente adotar alguém e ajudar alguém, né? Que está precisando e que está necessitando dessa ajuda, né? E é isso. E agradecendo mesmo a Shirley mesmo, porque olha... Falo que é uma aldeia cuidando de uma criança, né? Que a gente fala. Né? E eu tenho um outro casal que adotou a segunda criança que eu acolhi, que ela sempre falou, Shirley, amor se multiplica, amor não se divide, né? E é isso, né? Quanto mais amor a gente tiver para essas crianças, mais fácil vai ser a vida para elas, né? E uma família acolhedora só consegue acolher uma criança quando ela acolhe também a sua história. Então as famílias acolhem histórias, né, Shirley? Então a gente fala que quando a criança chega, a gente não acolhe só aquela criança, né? Eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito com o Instituto na formação, foi não julgar as famílias de origem, né? A gente chega achando que nós somos o máximo, porque nós vamos ajudar e acolher uma criança. E a gente percebe que não, né? Essas mães, elas não deixam ou abandonam as crianças delas porque elas querem, né? É tudo uma conjuntura social, né? É a situação em que elas estão e a gente aprende muito com isso. Não julgar, né? E ajudar, né? Ajudar que, assim, eu falo, se uma amiga minha tivesse dificuldade, pedisse para ficar com o filho dela num período, porque eu ia fazer isso? Claro que eu ia. Né? Então, e como a gente falou, se a gente pensar muito, muita gente fala, nossa, Shirley, mas aí, quando a criança vai embora, você não sofre? Eu falo, claro que eu sofro, mas eu vou deixar de fazer porque eu vou sofrer, né? Então, isso para mim virou... Eu falo, como assim? Hoje em dia, eu falo, eu não consigo me imaginar sem essas 4 crianças que passaram pela minha vida, sem as famílias acolhedoras, sem a equipe e sem todas as outras crianças que eu conheci no acolhimento familiar. Então, eu falo... a gente sofre. Mas e não é pensar em quem está indo embora, né, Xi? É pensar que tem um monte de criança precisando desse colinho, precisando desse acolhimento, precisando vir para cá. Para vir, né? Desse álbum maravilhoso. Bia, é isso, né? É isso. Tem que falar mais, gente. Não dá, né? Fazendo a gente chorar, Bia. Eu estou chorando. Só tem chorona aqui, gente. Todo mundo se segurando aqui. Muito bom. É muito emocionante mesmo. É tudo muito legal. É amor demais, assim. É muito legal. Amor, né? A gente está precisando. A gente fica por aqui, mas fique ligado, fique ligada que a gente está sempre voltando com conteúdo. O que a gente quer é que você conheça as famílias acolhedoras. Elas existem, sim. Pode parecer que não, mas elas existem. E tem muita história para contar. E tem muita história para fazer nesse mundo, né? Quem sabe você pode ajudar sendo uma família acolhedora, doando o seu tempo e doando dinheiro também para que a gente possa formar novas e novas famílias acolhedoras. Gente, um beijo, muito obrigada por todas. Obrigada. Eu que agradeço. Até mais. Tudo de bom para vocês. Obrigada.